podemos acompanhar numa única versão, para que a palavra realmente, como nós cantamos aqui, para que a palavra nos transmita, né, uma mensagem. É importantíssimo, meu amado, importante que você acompanhe, que você entenda o contexto histórico e que você, em nome de Jesus, consiga aprender algumas coisas conosco hoje, tá bom? Obrigado, Deus abençoe. Valeu. Então, eu quero convidar você em casa a acompanhar o estudo dessa tarde, porque agora é hora de estudar a Bíblia. Um momento que você tem reservado para estudar a Bíblia. E nós fizemos um resumão para você de 10 capítulos, dos capítulos 11 ao capítulo 20 do profeta Ezequiel, que você está estudando conosco. Importante, meu amado, um prazer estar aqui, um privilégio. Louvado seja o nome do Senhor em nossas vidas. Nós estudamos, é importante, rapidamente, só para você se situar, nós estamos lendo um profeta que ele está no cativeiro da Babilônia. Nós vimos que Nabucodonosor, ele invade lá, primeiramente, Jerusalém. Ele leva um grupo cativo, nós lemos isso, ele leva lá um grupo, a estratégia de guerra dele é levar um grupo de pessoas, um grupo passo, mais de 10 mil pessoas. E nessa leva ele leva Daniel, Ezequiel, leva um monte de gente lá, sacerdotes, leva a nata lá de Jerusalém. E ele coloca um rei lá, Zedequias, que fica durante 11 anos. É importante você entender isso. E lá na Babilônia, o Ezequiel, que era um sacerdote, então, profeta de Deus, Deus fala com ele. Então, Deus aparece para ele lá, no formato de 4 seres viventes, 4 anjos, nós estudamos isso. Nós vimos também depois, em um dos capítulos, que Deus aparece falando sobre o Espírito Santo de Deus, que moveria sobre a terra, que move sobre a terra, os anjos estão lá com ele, sempre Deus, então, mostrando o poder dele, mesmo lá na Babilônia. E nós vimos que Deus está falando com Ezequiel, para que o povo que foi ali com ele, não ter esperança, não ficar olhando para trás, que não teria como voltar para aquela Jerusalém que eles conheceram, que eles saíram. E nós vimos que algumas vezes o profeta, Senhor, mas por quê? Por que eu vim para cá, Senhor? Por quê? Porque eu sempre fui correto contigo. E Deus então fala, Ezequiel, por isso que eu estou falando com você, Ezequiel. Por isso. Eu tirei um grupo de pessoas de lá, e lá ficou um outro grupo de pessoas passando por uma situação. E Deus então, Ele vai tratar com aquelas pessoas que ficaram lá. Então e Deus está mostrando, nós já vimos para o profeta, o porquê, né, para fazer o coração do profeta, daquele povo, o porquê que eles estavam ali, porquê que tudo estava acontecendo, por causa daquela liderança que estava lá em Jerusalém. E do povo também que estava idólatra. E nós vamos ver o que está acontecendo. E hoje chegamos no capítulo 10, nós vamos fazer um resumão do capítulo 11 ao 20. Por quê? Você entender, tem pessoas más na sociedade, existem pessoas más na sociedade, existe. Elas vivem tramando como praticar o mal. Acredite, tem pessoas assim até hoje, naquela época tinha, tá bom? E nessa loucura, eles desprezam o conhecimento de Deus. E o fato de que Deus vê todas as coisas. Não adianta, meu amado, Deus vê todas as coisas. E essas pessoas que estão liderando, comandando, tramando o mal, elas acham que elas são intocáveis, que nunca serão julgadas. Mas tem um ditado popular muito conhecido, a justiça de Deus pode tardar, meu amado, mas ela não falha. E principalmente para esse povo que foi escolhido para representar Deus. E nós terminamos a semana passada dizendo exatamente isso, que Deus começaria, Ele manda os anjos marcarem todas as pessoas, os fiéis que não se contaminaram, né, por essa impureza, por essa idolatria, e avisa, a morte vai chegar para os outros. E nós vimos então que não é diferente hoje, e que Deus conhece o seu coração, conhece o coração de cada um, e Ele sabe, Ele trata individualmente cada um, e nesses 10 capítulos Ele vai falar muito sobre isso. Então, no capítulo 11, ele começa assim, olha que lindo, quer ver? Vem para cá. Então, capítulo 11, então, o Espírito me ergueu e me levou para a porta do templo do Senhor que dá para o Oriente. Observe,
o Espírito Santo de Deus conduzindo o profeta para a porta do templo. Ali, à entrada da porta, havia 25 homens e vi entre eles o filho do Bananias, ou do Benaía, que era um dos líderes do povo. Ele vê lá entre os 25 líderes. E o Senhor diz o seguinte para Ezequiel, o filho do homem: esses são os homens que estão tramando o mal e dando maus conselhos nesta cidade. Vai lá e mostra para Ezequiel o porquê, o que estava acontecendo com aquela liderança. E aí ele fala, olha, ai daqueles que tramam o mal, falando da liderança. Portanto, versículo 4, portanto, profetize contra eles, profetize, filho do homem. Ou seja, envie a minha palavra para eles, entrega a minha palavra para eles. Profetizar é isso. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer, olha só, isso é profecia, meu amado, é quando Deus manda você dizer. Assim diz o Senhor, é isso que vocês estão dizendo, ó nação de Israel, mas eu sei que vocês estão pensando. Vocês mataram muita gente nessa cidade e encheram as suas ruas de cadáveres. Olha só. E Deus fala, eu os expulsarei da cidade e os entregarei nas mãos de estrangeiros e os castigarei. E vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não agiram segundo os meus decretos, nem obedeceram às minhas leis, mas se conformaram aos padrões das nações ao seu redor. E quando você lê essas coisas, né? Luan, saiu aqui, por favor. E quando você lê essas coisas, onde Deus fala, olha, vou castigar vocês, porque vocês estão orientando o meu povo de uma maneira errônea, vocês estão conduzindo o coração desse povo não a me adorar, a não a depender de mim, e eu vou expulsar vocês. Meu amado, isso causa temor no coração. Por quê? Em primeiro lugar, você começa, mas isso acontecia lá, e imagine, pessoal, o homem é homem, não tem jeito, pessoal. Você pode colocar, se você coloca alguém não preparado no cargo de gerência de um lugar, muitas vezes aquele lugar, acontece coisas que não deveriam levar a marca daquela empresa, por exemplo. Então você coloca pessoas lá por questões de amizade, pode ter sim formação, mas é diferente. Você consegue identificar um bom chefe, um bom líder. Há líderes e líderes. E quando isso é levado para a religião, a proporção de representar Deus é muito grande. Então, é um cuidado especial que nós temos que ter com o ensino da palavra de Deus. Isso é importante você entender. Por quê? Porque Deus está vendo todas as coisas. E Deus, por mais que você pense que não, um dia a fatura vem. A fatura virá. E Deus vai expulsar você da casa. E já que você está só representando, Deus vai te entregar, olha como termina o capítulo, Deus vai te entregar aos padrões da nação que você servia. E é na mesma proporção você que vive no pecado. Se você representa Cristo, se você é cristão, e você tem que viver no padrão de Cristo, é claro que Cristo foi perfeito. Mas nós temos que procurar seguir o exemplo de Cristo. Então, e representá-lo. Porque senão, você vai ser entregue para viver como os outros povos. E aí, o inimigo da sua alma vai achar que você é dele, já que você age como ele. Muito cuidado, meu amado. Por quê? Porque é importante que você entenda isso. E no capítulo 11 ele fala sobre isso. Já que vocês então não estão me representando, eu vou te entregar para as nações que vocês estão seguindo como padrão. E é uma lei natural. E observe, hein? Deus retirou do meio daquele povo
usando a estratégia da Babilônia, naquele momento da história, Deus usou a Babilônia até para salvar muita gente. Sai daqui, que você sai daqui. E Deus ainda avisa para Jeremias, antes que nós estudamos, no meio desse povo aí vai alguns sonhadores, tá? Quem sabe lá eles vão se converter de verdade. Mas eu estou salvando muitos daqui. Porque eu tenho que prestar contas aqui, bater um papo com esse pessoal que está aqui. E é o que está acontecendo. E mesmo assim, naquela situação, muitos ali estavam adorando a Deus de coração, que nós já vimos que Deus marcou. E ali, em breve, naquela situação, naquele momento, em breve, Jerusalém seria sitiada pelos inimigos. E haveria fome e sede. Estou dizendo para você que nós vamos ver isso. E as pessoas definhariam dentro dos muros. E aquele que negar a palavra de Deus, aqueles que negaram a palavra de Deus, morreriam ali. Amados, é importante. Deus está dizendo o seguinte, eu quero que vocês tenham a minha direção. E, muitas vezes, você não entendendo. A gente não consegue compreender o porquê que está acontecendo aquilo na nossa vida. Mas fique tranquilo, meu amado. Se Deus está com você, se você está com o coração tranquilo, procurando fazer as coisas com Deus, tanto no público como no secreto, se Deus está com você, tudo vai se resolver. E Deus vai te livrar, meu amado. Fique tranquilo. Dentro da visão macro de Deus, você não percebe, mas Deus sabe o que é melhor para mim e para você. E isso que vai acontecer. No capítulo 12, Deus fala assim, de novo, veio a minha palavra do Senhor. De novo, Antes de você entender isso, Ezequiel faz questão de dizer, e fala assim, filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Deus fala para ele. Eles têm olhos para ver, mas não veem. E ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Deus avisa o profeta. Portanto, filho do homem, arrume a sua bagagem para o exílio, e durante o dia, à vista de todos, parta e vá para outro lugar. Talvez eles compreendam, embora seja uma nação rebelde. Deus está dizendo o seguinte para Ezequiel, olha, estou te dando uma direção, tá? Diga para o povo, não adianta, tá? Pega a mala, esquece, não é mais para voltar. É como se avisa o povo, não dá mais. Vocês vão ser levados para outro lugar. E diga-lhes, mas como o Senhor? Eu falo assim, você, Ezequiel, você vai ser um sinal para eles. Olha o que Deus diz no capítulo, versículo 11, lá para frente, diga-lhes, eu sou um sinal para vocês. Você, Ezequiel, vai ser um sinal para eles, sua postura. Diga, eles irão para o exílio, não adianta, irão como prisioneiro. E Deus fala assim, diga ao povo do país, assim diz o Senhor, o soberano, acerca daqueles que vivem em Jerusalém e em Israel. Eles comerão sua comida com ansiedade e beberão sua água desesperados, pois tudo que existe em sua terra, dela será arrancado por causa da violência de todos os que ali vivem. Quando o Ezequiel está dizendo o seguinte, olha, a vida ele receberia a palavra de Deus, ele seria um sinal de como Deus estaria tratando o povo que está em Jerusalém. E para o povo que está lá, nem olha para lá, nem adianta. Então ele repete ali, pede as pessoas olharem para você, e eu estou revelando para você tudo que vai acontecer com aquele povo que está lá. E não adianta. O pecado, resumindo, o pecado não ficará sem julgamento para sempre. Não ficará. Não adianta. Ele é fruto da transgressão e angústia. O fruto da transgressão é a angústia, meu amado. E no momento, para falar com você de novo, o importante é que nós entendamos o seguinte, ali são 11 anos de profecia, tá, amados? Ali. Até que se cumpra a destruição de Jerusalém. Então vai ficar meio que repetitivo a
história até aí, porque Deus está tentando confortar o coração daquele profeta e alertar o povo que está ali e mandar uma mensagem para aquele povo lá também que está lá. Não adianta, vocês vão ser entregues. E Deus usa o profeta. Apesar que, por que isso? Porque o Jeremias estava lá ainda. Jeremias estava lá, mas as pessoas não estavam ouvindo Jeremias, como nós já estudamos ainda. E aí até comentei com vocês, né? Tem o profeta Jeremias ali ao vivo. E o profeta Ezequiel, homens de Deus, e muitos deles ainda não se converteram. E no capítulo 13, Deus vai falar isso também, olha só. Palavra do Senhor que veio a mim. Disse ele, o filho do homem, profetize contra os profetas de Israel, que estão profetizando agora. Por quê? Porque nós vimos o seguinte, que enquanto Ezequiel foi levado, nós estudamos Jeremias, que ele ficava, olha, não adianta, se entregue para a Babilônia, não adianta vocês se revoltarem, lutar contra, Deus já disse que vai entregar você por causa do pecado. Tinha vários profetas lá, que diziam o contrário, não, vamos lutar contra, vamos revelar que é isso, Deus está conosco. E na verdade não, porque eles faziam coisas totalmente erradas lá, nos bastidores. E diz o seguinte, olha, diga àqueles que profetizando pela sua própria imaginação. Ouçam a palavra do Senhor, versículo 2. Assim diz o soberano, capítulo 13, versículo 3. Ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Então, Deus fala o seguinte, olha, eu estou ouvindo aí, vocês falam um monte de coisa, mas não é de mim não. Aí lá no versículo 8 ele completa, portanto, assim diz o soberano, por causa de suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, estou contra vocês. Eles não pertencerão ao seu conselho, ao conselho do meu povo. Não estarão inscritos nos registros da nação de Israel e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Sabe o que eu estava pensando? E veio na minha mente exatamente uma das passagens no Novo Testamento, quando Jesus pede para os discípulos de 2 em 2 nas cidades pregarem, eles voltam felizes, mestre, vocês estão felizes, vocês são sempre mestre, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, e até os demônios eram expulsos por nós. E Jesus falou, calma, fica feliz por isso, mas não fica feliz só por isso. Fiquem felizes principalmente porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Eles olham para a verdade. Quer dizer, tudo bem. Eu sei que parece bobeira falar isso. Estou com 54. Vamos supor que eu vivo até 100. Vamos supor, mais 46. É só o caco lá, né? Mas vamos supor. Mas se você comparar isso, se você olhar um pouco para trás, em termos de tempo, não de vida passada, de vida de pecado, se você olhar um pouco para trás, antes de você nascer, e olhar na história, nós estamos estudando uma história, um fato que aconteceu, aproximadamente 800 anos antes de Cristo, quer dizer, há quase 3.000 anos isso aconteceu. E você vem para cá, hoje, e você vê muitos lugares com falso profeta. Você está inventando, não com isso. Por quê? Eu quero que você entenda, onde você estiver, não interessa a igreja, o local onde você estiver, a palavra deve levar você, levar a mim, à dependência de Jesus Cristo. Não de um pastor, não de um profeta, não de um líder. O lugar onde você estiver congregando, o lugar onde congrega os santos, é um lugar onde a dependência espiritual deve ser de Jesus Cristo. E a palavra vai te conduzir a isso. A cruz deve ser a sua atração, o seu imã. A cruz, tudo deve levar você para a cruz. Você precisa entender isso, meu amado. Você precisa entender isso, que você precisa conversar com Deus, você precisa ter uma intimidade com Deus. Deus precisa ver, filho do homem, vem cá, vou bater um papo com você. Parabéns, conheço as tuas obras. Como lá em Apocalipse, eu sei o que você tem feito, parabéns. E é fundamental que você entenda isso.
que nós estamos aqui na Igreja Batista do Bom Retiro, representando Deus. E quando você abre a Bíblia para estudar, mesmo essa história que aconteceu há quase 3.000 anos atrás, Deus é o mesmo, o homem é o mesmo, e o homem precisa constantemente, diariamente, estar conversando com Deus e compreender que essa obra é de Deus e Deus está observando tudo. E se ele não for bem representado, a fatura vai chegar e um dia você vai ter que prestar contas, certo? Isso também é para as pessoas que agem corretamente. Continue assim, porque nós já vimos que Deus, ele sabe quem é quem, correto? E aí, no capítulo 13, ainda lá no finalzinho do versículo 20, por isso, assim diz o Senhor, estou contra os seus bedioques de feitiço, com os quais vocês prendem o povo, como se fossem passarinhos. As pessoas vão lá atrás de profeta, atrás de mensagem, atrás de profecia. Não, de misticismo, de um copo, de uma fita, disso e daquilo. Não é? E a Bíblia diz o seguinte, eu os arrancarei dos seus braços, Deus está dizendo, dos profetas, e porei em liberdade o povo que vocês prendem como passarinho. Deus está dizendo isso para você que fica conduzindo as pessoas a isto. As pessoas, olha que lindo, porém em liberdade. E sabe quem liberta? Quem liberta você de tudo isso? Jesus. Deus já está assim, olha, eu porei todas essas pessoas que estão presas ainda a coisas, eu vou colocar em liberdade. Por quê? Porque Jesus liberta, meu amado. Jesus liberta. E vocês, olha só, versículo 2, vocês mentindo, vocês mentindo, isso é importante. Deus fala, vocês, falsos profetas, mentindo, desencorajam o justo contra a minha vontade. E encorajam os ímpios a não se desviarem dos seus maus caminhos para salvarem a sua vida. Por isso, vocês não terão mais visões falsas e nunca mais vão praticar adivinhações. Livrarei o meu povo das mãos de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. É claro que isso não deve servir de desculpa para você que é fiel, que sabe, que busca a palavra. Por quê? Porque essas pessoas que estão fingindo, mentindo, inventando um monte de coisa, e tem um monte de gente atrás, acreditando nisso, Deus está dizendo que um dia, isso vai acabar. Jesus vai libertar as pessoas disso. Deixa. Elas estão sendo conduzidas ali, mas Deus vai tratar uma por uma. Mas você, que sabe que tem que conduzir as pessoas à cruz de Cristo, Jesus vai bater um papo com você. Vai. E aí ele dá um alerta para quem é fiel, para quem busca. Porque, às vezes é assim, às vezes você, que irmão em Cristo, né, não interessa a denominação, você observa que concorda muito com aquela liderança, com o que eles estão falando, fazendo, só que o tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo. E você desanima, parece que dá uma desanimada na condução, parece que Cristo não está sendo amado ali. E é o que ele está dizendo, e lá há anos, esse sentimento já existia. Vocês mentindo, falando para os profetas, Deus falando, vocês, falsos profetas, mentindo, desencorajam o justo contra a minha vontade. Quer dizer, não era para ser, mas dá uma meio que desanimada, porque você gostaria que as pessoas que... assim, nós somos juízes, né? Nós achamos que a pessoa errou, nós já queremos que Deus vai resolve, e no tempo de Deus, nós já vimos que Deus dá um tempo para a pessoa meditar, se arrepender, se consertar. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Então, mas Deus está dizendo o seguinte, olha, fica tranquilo, eu vou tratar tanto aquele... A mentira vai dizer que o culpado é inocente e encoraja o ímpio, o justo. Se você quer viver em paz, assim como eu, e
deixa Deus trabalhar no coração das pessoas para que haja conversão, para que haja atitude, para que haja uma verdadeira adoração. 14, Deus vai tratar disto. Capítulo 14 começa assim, só. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim, diz Ezequiel. Bateram uma pancada, as autoridades. E quando sentaram perto de Ezequiel, é o seguinte, então o Senhor me falou, Ezequiel, esses homens, vou te confessar uma coisa, ó, essas pessoas aí, eles ergueram ídolos em seus corações, puseram peços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Deus está fazendo um teste com o profeta, ó, vou te revelar, tá? É fantástico isso. Ande na presença de Deus. Você vai sentir uma empatia espiritual nas pessoas que buscam a Deus de verdade, nas pessoas que têm o coração bom. Você sabe, você consegue compreender através da atitude, das ações das pessoas que se aproximam de você dentro da obra de Deus. Ela deixa transparecer a sinceridade nas atitudes. Algumas podem até esconder, mas você não esconde por muito tempo, não tem como. É fantástico. E Deus está dizendo isso através desse texto. Está vendo aí? Ó, eu vou te revelar algo, mas eles não sabem. Mas, ó, eles estão aqui, eles vão querer que você me consulte. E aí, devo deixá-los? Ezequiel, não dá para ver a cara dele, mas olha, diga-lhes, assim diz o Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele por idolatria. Deus vai responder. Está lá, deixa Deus. E aí o profeta tem que responder o que Deus, se alguém vier pedir oração, você vai orar. Nesse sentido. Mas não adianta. Se você veio na casa de Deus, se você serve a Deus, Deus vai falar com você. Deus vai te mandar mensagem, vai te mandar um louvor, onde você estiver. É isso que Deus está falando. Faça o que você fizer. Adore como você estiver adorando nesse sentido. Você não pode impedir de que Deus fale com você. Tanto você que adore com espírito de verdade, ou com você está tentando se convencer que você é um verdadeiro adorador. Deus está dizendo isso. Isso eu farei para... Olha que lindo. E Deus vai falar. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel que me abandonou em troca de seus ídolos. Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o Senhor, assim diz o soberano Senhor. Desvie-se dos seus ídolos e práticas detestáveis. Quer dizer, se o seu coração está te conduzindo à presença de Deus, Deus fala assim, vem cá, pode vir. Primeira palavra, arrependa-se. Então, em nome de Jesus, meu amado, arrependa-se. Arrependa-se. Ah, mas eu não pequei. Mas será que você fez alguma coisa que está levando alguém a pensar mal de você? Senhor, me perdoa. Me faz eu consertar isto. Arrependa-se. Seja igual o Jó. O Jó, ele é uma pessoa íntegra, a Bíblia diz. Mas ele pedia perdão pelo filho, pela filha 1, filho 2, filho 3, pedia perdão pelos filhos. Senhor, perdoa. Se eles fizeram algum pecado, perdoa. Quer dizer, dá a chance para eles se arrependerem. É isso. Porque assim, Deus não vai, por exemplo, você está pecando, um exemplo, amor de Deus, você não. Você conhece alguém que está pecando. Eu não posso chegar, Senhor, perdoa aqueles pecados. Não, eu não posso. Senhor, em nome de Jesus, dá chance, crie condições para que aquela pessoa se arrependa, para perdoar os pecados. Então eu posso pedir para Deus criar condições, para que Deus olhar para aquela pessoa, o Santo toque no coração dela, para que ela peça perdão e se arrependa. Mas eu não posso, Senhor, perdoa, que eu não posso. Por quê?
Porque a salvação é individual, meu amado. É individual. É individual. E aí no capítulo 15, Deus vai dizer o seguinte para mim e para você. A sua vida está útil? A sua vida é útil? Como assim, Cícero? Olha só, no capítulo 15, o Senhor veio a Ezequiel. E disse ele, ô filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer árvore da floresta? Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Alguém faz suporte com ela para nelas pendurar coisa? Deus está perguntando para o profeta. Do nada, Ezequiel, o que o pessoal tem feito da árvore da videira? Ela está sendo útil para alguma coisa, assim, em vida? Alguém vai lá, corta, faz alguma coisa para pendurar, algum balanço? Ezequiel ficou pensando. Tá, e depois... Tá, você demorou muito para responder, Ezequiel, tá legal. E depois de lançada no fogo como combustível, e o fogo queimar as suas duas extremidades e carbonizar o meio, a árvore servirá para alguma coisa? Deus está perguntando. Se não foi útil para alguma coisa enquanto estava inteira, muito menos o será quando o fogo a queimar e ela estiver carbonizada. É uma historinha, uma parábola para o Ezequiel ficar pensando. E aí, diante dessa palavra, mano, essa é a nossa vida com pensamentos e coisas que não glorificam o Senhor. Nós precisamos usar os nossos talentos, corpo e vida com inteligência para que o Senhor através das nossas ações. Essa é uma parábola. Quer dizer, porque se você não for útil para Deus enquanto você estiver vivo, que utilidade você vai ter depois que estiver lá no caixão morto? O capítulo 15 começa assim já. E aí você fala, como assim ser útil? O que eu estou fazendo? Quer dizer, não tem que ficar fazendo 1000 coisas, ficar na igreja de segunda a sexta, das 8. Não é isso que ele está falando. Muito pelo contrário. Aqui é o nosso quartel-general. Okay? Compartilha, se fortalece, estuda a palavra, estuda algumas histórias para pensar. E a verdadeira adoração é quando você sai daqui. Onde você vai agir. Onde você vai colocar em prática tudo que você aprendeu, tudo que você adorou, você vai se fortalecer. E no capítulo 16, Deus vai falar o seguinte, olha, lá no finalzinho, esse capítulo é muito grande, que pecado é pecado. Samaria, porque você conhece a história, está dizendo o seguinte, olha, o reino de Israel, o país Israel lá, ele foi dividido em 12 tribos, e das 12 tribos, 2 grupos. O reino do norte, com 10 tribos, e o reino do sul, com 2. O reino do norte, capital Samaria, e aqui embaixo, capital Judá, Jerusalém. E aí nós vimos que, uns 800 anos antes, muito tempo antes da queda de Jerusalém, não 800, a Samaria tinha sido destruída pela Síria, que é uma outra estratégia. A Síria vinha, trazia os povos, misturava tudo ali. Aí ficava um povo misto, perdia a identidade, que foram os samaritanos. A estratégia de desconstrução de Jerusalém foi um outro país, que veio, arrastou tudo para lá, Deus livrou um pouquinho lá do povo, veio aqui, pôs fogo em tudo, destrói tudo e depois traz o povo, traz as outras gerações. Foi outra estratégia de purificação. Mas o que Deus vai dizer no capítulo 16 é que Jerusalém deveria ter aprendido com a irmã. É que Deus falou assim, você não precisa pecar. Ninguém deveria viver. Pecar tudo bem, não viver pecando.
E que eu e que você, vai dizer nesse capítulo, que nós temos que aprender com o pecado de outros. Porque diz assim, ó, Samaria não cometeu metade dos pecados que você cometeu. Deus já lá no finalzinho. Você tem cometido mais práticas repugnantes do que elas, e tem feito suas irmãs parecerem mais justas, dadas todas as suas práticas repugnantes. Quer dizer, você não aprendeu nada. Você viu que aquela pessoa fez, que a Samaria cometeu pecado com um monte de ídolo, que você já estudou, aquele monte de rei, que para as pessoas esquecerem Jerusalém, permitiu lá aquele monte de idolatria, que foi destruída. E ao invés de Jerusalém, do reino do sul, aprender, Deus está dizendo para o profeta, não adianta. Olha lá, eles não aprenderam. Eles estão fazendo coisas piores. Tão piores que vão fazer com que os pecados da Samaria, elas são santas, perto do pecado que está cometendo aqui. É como se, exatamente isso. Você viu que o irmão pecou, que o irmão fez aquilo, e você viu a desgraça que ele trouxe sobre a família, sobre ele mesmo, sobre a vida. Aí você vai lá, mas foi ele, eu não. Deus não vai me ver. Deus está dizendo, cuidado, meu amado. Aí fala assim, aguente a sua vergonha, pois você proporcionou alguma justificativa às suas irmãs. Aguente aí. Visto que os seus pecados são mais detestáveis do que os delas, elas parecem mais justas que você. Envergonhe-se, pois e suporte a sua humilhação, porquanto você fez as suas irmãs parecerem justas. Amados, é como se tivesse pecados mais detestáveis. Não sei se existe isso, mas vem as consequências. Mas agora você é alvo de zombaria. Olha o que está dizendo, lá no versículo 57, capítulo 16. Mas agora você é alvo de zombaria das filhas de Edom, os vizinhos, e de todos os vizinhos dela e das filhas dos filisteus, e todos os que vivem ao seu redor e o que a desprezam. No versículo 58 ele fala assim, você sofrerá as consequências da sua lascívia e das suas práticas repugnantes. Palavra do Senhor. Eu acho que nós temos que aprender, ficar esperto, né? Você não quer que ninguém vive pecando, mas quando você vê que alguém pecou, a Bíblia diz, vai, fale com o irmão. A gente não faz isso, dificilmente. Vai, fale com o irmão, se você conseguir convencê-lo, Mateus 7, se você conseguir convencê-lo, ganhar seu irmão. Mas se você foi lá, o irmão, você não quer pensar, tal, né? Leva, ele não te ouviu, leva alguém. Se ele não te ouviu, leva para a igreja. É assim, tudo um processo, né? Mas nós queremos ser juízes, queremos ser um monte de coisa. E a Bíblia fala, ó, se você viu que o outro fez, errou e teve as consequências. É como se o seu pecado fosse maior, porque você sabe que vai dar coisa errada, porque deu no outro. Por que eu não daria com você? Deus é santo, meu amado. É o que ele está dizendo aí. E no versículo 60, no capítulo 16, fala, contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua infância, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Então você se lembrará dos seus caminhos e se envergonhará. E Deus é tão maravilhoso que ele fala o seguinte, ó, eu sei que você está fazendo coisa errada, eu sei, mas eu quero que você se arrependa. Porque lembra de nós já tivemos um bom relacionamento? É que eu estou colocando você numa estrada de amadurecimento, de uma estrada de situações que vão trazer crescimento para você, e você parece que está esquecendo que eu estou com você nessa caminhada. Você acha que está sozinho. Não, Deus falou, eu estou com vocês. Só que o inimigo da sua alma vai colocar situações ao redor para você esquecer de Deus. E vai te oferecer coisas, né, de outros povos, prazerosas, né, momentaneamente, mas que vai ser rápido. E com Deus, meu amado, nada paga o relacionamento com Deus. Nada. Imagine o profeta Ezequiel. Ei, senhor, filho do homem, Ezequiel, vem cá, quero falar com você. Imagine Deus à noite te visitando em sonhos, através da palavra, através de um louvor. Deus vai lá e fala ao seu coração. Está caindo 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você está ali no céu, ouvindo o louvor. Deus é fantástico, mas Ele sempre torce para você, Ele vai colocar você para pedir perdão, sempre.
Sempre, meu irmão, sempre. E não há amor que supere o que Deus sente por nós, por mim, por você, por nós. Não tem amor, não tem amor. E isso foi justificado, legitimado na cruz do Calvário. Não tem como. No capítulo 17, estou adiantando aqui, porque começa o papo ficar um pouco repetitivo, mas Deus, Ele promete um renovo. Olha, vocês estão nessa situação aí, mas no meu projeto, no meu projeto eternidade, tá? Daqui a uns 800 anos, Deus estava tudo escrito, meu amado, tudo escrito. Tanto que o contemporâneo de Ezequiel, que depois é o Daniel, né? Eles estão ali, cada um num cantinho ali da Babilônia. Deus ele vai lá, Daniel, vem cá, escreve aí, tá? Só para legitimar o que eu falei para o seu irmão lá, escreve aqui, ó. Daqui a 70 semanas, ele dá exatamente o prazo, o que ia acontecer para a saída, para a restauração de Jerusalém, para o nascimento de Cristo. É fantástico e nós já estudamos. Bom, e aí no capítulo 17, ele fala assim, lá no versículo 22, assim diz o soberano Senhor, eu mesmo apanharei um broto, bem do alto de um cedro e a plantarei. Olha só, arrancarei um renovo tenro dos seus ramos mais altos e a plantarei num monte alto e imponente. Nos montes altos de Israel eu o plantarei. Ele produzirá galhos e dará fruto, e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todos os tipos se aninharão nele. Escolherão abrigo, ou encontrarão abrigo à sombra dos seus galhos. Fantástico, meu amado. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e eu o farei. Então, assim, viria um renovo, onde a sombra da árvore, todo mundo encontraria sombra na árvore, encontraria, os pássaros encontrariam, né, lugar para fazer ninho. O que Deus está dizendo é o seguinte, olha, dele mesmo viria, quer dizer, o filho dele viria, seria um renovo, e onde todos encontrariam ali descanso, sossego, alimento, todos. Deus está dizendo, diz isso no capítulo 17. E aí levanta uma polêmica no capítulo 18. Mas o meu pai pecou, meu avô pecou. Aí agora, quem vai, quem não vai? Ele vai, eu não vou? Sabe aquela bobeira que de vez em quando bate na cabeça? Quem vai para o céu? Quem vai para o inferno? Você acha que é só hoje, isso aí? Perde ou não perde salvação? Aí, pronto. Então, vamos ler esse capítulo aí, alguns detalhes, capítulo 18. Nota 2. Dá uma boa discussão teológica isso aí. Olha só, esta palavra do Senhor veio a mim. Capítulo 18. O que vocês querem dizer quando citam esse provérbio sobre Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel. Olha só. Pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Suponhamos que haja um justo que faz o que é certo e direito. Ele não come dos santuários que há nos montes e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com uma mulher durante os dias de sua menstruação. Ele não oprime a ninguém, antes devolve o que tomou como garantia no empréstimo. Não comete roubos, não dá sua comida não dá antes dá a sua comida aos famintos, se fornece roupas para os despidos. Olha só, estou falando do justo. Ele não empresta visando lucro, nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça entre dois homens. Ele age segundo os meus decretos e obedece
fielmente as minhas leis. Este homem é justo. Com certeza, ele viverá. Palavra do Senhor. Palavra do soberano, o Senhor. Pronto, está escrito. Aquele que pecar, versículo 20, aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas, se o ímpio se desviar olha só, mas se o ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu, e obedecer a todos os meus decretos, e dizer o que é justo e direito, com certeza viverá. Não morrerá. Certo? Não se terá lembrança, olha que lindo, não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu. Devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do Senhor, do soberano Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Olha que Deus está dizendo. Tá, você entendeu? Vamos continuar, versículo 24. Se, porém, um justo se desviar de sua justiça, cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum dos seus atos justos será lembrado, por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu. Ele morreu. Você entendeu? Está escrito aí. Não, mas segundo A, B, C, D, F, G, H e J, que são feras em Bíblia, estudo, escrita, manuscrito, uma vez salvo, sempre salvo. Não estamos dizendo aqui salvação, mas que o cara vai morrer, vai. Porque esse negócio de, salvo, não salvo, isso pertence a Deus, meu amado. Pertence a Deus. É Jesus que tem a chave de tudo. Sai dessa discussão, mas que o cara vai morrer, vai. E vai prestar conta aí, está dizendo. Por quê? Já vimos tudo isso. Não adianta. Isso aqui é coisa séria. Representar Deus na terra é coisa séria. Você tem que se apegar à Escritura. É inegociável. A essência, não tem. Não, mas é daquela fulana. Aí é uma situação que o povo causou, o pecado do povo levou àquela destruição. E como o povo de Deus, o nosso pecado também vai nos levar à destruição. Assim como o arrependimento do ímpio vai levar à salvação. Está escrito aí. Nenhum dos seus atos justos será lembrado. Está escrito? Por causa da infidelidade de que é culpado, e por causa dos pecados que ele cometeu, ele morrer. E aí, mas vem Deus é maravilhoso, olha só. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito. Um coração novo e um espírito novo. Por quê deveriam morrer, a nação de Israel? Por quê? Continua firme. Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Simples assim. E o se arrepender entre você e Deus. Aí no capítulo 19, ele fala o seguinte, que ajudar já foi, acabou, já foi o tempo. Lá no versículo 12 do capítulo 19, fala assim, mas foi desarraigada com fúria atirada ao chão. O vento oriental a fez murchar, seus frutos foram arrancados, seus fortes galhos secaram e o fogo os consumiu. Lembra o que ele falou? Estava vivo e não foi útil. Porque as nações olhavam para ajudar e falavam assim, vocês não estão de frente de nós, vocês estão fazendo o que nós estamos fazendo. Agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta.
O fogo espalhou-se de um dos seus ramos principais e consumiu toda a ramagem. Nela não resta nenhum ramo forte que seja próprio para o cetro de um governante. Acabou. Jerusalém será destruída. Este é um lamento, e como lamento deverá ser empregado. No capítulo 19, Deus fala, acabou. E no capítulo 20, ele vai reforçar. Versículo 18, capítulo 20, olha só. Eu disse aos filhos deles no deserto. Por quê, meu amado? Se você pegar esse capítulo e os anteriores, Deus ele dá uma geral, desde quando eles saíram do Egito, que foi falando com eles e tal. Eu disse aos filhos deles no deserto, não sigam as normas dos seus pais, nem obedeçam às leis deles, nem se contamine com seus ídolos. Ou seja, sigam a Deus, olhe para Jesus Cristo. Mas o meu pai, se seu pai estiver errando, meu amado, como irmão em Cristo, tem que, pai, vem cá, vamos ler junto. Vamos ler aqui a palavra. Estou falando sério. Pai, vem cá, me ensina isso aqui, discretamente. Pai, vem cá, me ensina esse texto aqui. Faz o cara ler lá também. Entendeu? E vice-versa. Eu sou o Senhor, o seu Deus, hajam conforme os meus decretos e tenham cuidado de obedecer às minhas leis. Daí ele fala assim, mas contive o meu braço e por amor do meu nome agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista dos quais eu havia tirado do Egito. A misericórdia de Deus, meu amado, foi a razão até aquele momento do povo não ter sido consumido. Então, naquele momento, Deus quer ensinar. E aí, ele fala assim no versículo 32, olha, vocês dizem, queremos ser como as nações, como os povos do mundo, que servem a madeira e a pedra, mas o que vocês têm em mente jamais acontecerá. Sabe uma coisa que eu pensei? Uma vez escolhido, sempre escolhido, não adianta mais. Não adianta mais, viu? Ah, mas eu quero ser igual o outro, que o outro vai ali, o outro vai lá. Não adianta mais. O Espírito Santo entrou em você, meu amado. Você pode até dar uma escapada, tentar ficar de férias da igreja, cometer coisa errada, não adianta. Ele vai lá, vai dar tudo errado, Onde você estiver, meu amado, vai ser exatamente ao contrário. Quando você está em Cristo, onde você entra, o lugar é abençoado. Se você veio aqui, experimentou e quer dar uma fugida para ver como que vive outros povos, você vai amaldiçoar onde você estiver, não adianta. Por quê? Vai dar tudo errado lá também. Acredite. Aí Jesus fala o seguinte no versículo 20, olha, no 32. Mas o que você tem em mente jamais acontecerá. Sabe por quê? Porque eu trarei vocês dentre as nações e os ajuntarei dentre as terras para onde vocês forem espalhados. Com mão poderosa e braço forte, e com ira que já transbordou. Trarei vocês para o deserto das nações, e ali, face a face, os julgarei. Assim como julguei os seus antepassados no deserto do Egito, também os julgarei. Palavra do soberano, o Senhor. E aí o capítulo 20 fala, não adianta. Olha que lindo. Você é de Deus, Ele não abre mão, Ele não desiste de você. E onde você estiver, Ele vai te buscar. Não adianta. Então, é claro que a ideia da escola bíblica aqui é pegar esse fundo histórico dos capítulos para você pegar a segurança, quebrar o gelo, falar assim, olha, é possível ler sim esse livro, hein? É possível. E aí nós estamos pulando algumas partes onde é o repetitivo, a história que já foi contada em outras coisas, porque Deus vai consolando o coração do profeta e vai aumentando mais coisas. Por isso que é fantástico estudar. Na próxima semana, vamos tentar estudar mais dos 21 ao 30, mais 10 capítulos, vocês vão ver. Assim, resumindo, para quê? Para que você pegue segurança e no seu momento, agora eu vou estudar detalhe por detalhe, e você vai ver que Deus vai legitimar essa palavra no teu coração. O fato é, Deus te ama, Deus não tem prazer na morte do ímpio, ande na presença dEle, esteja com Ele, porque Ele é misericordioso, e Ele está com você, meu amado, em nome de Jesus. Obrigado pela sua presença. Continue firme aí. Às 18h30 nós continuaremos aqui estudando a Bíblia com mensagem, ou melhor, louvando a Deus pelo nosso culto, né, dominical, e vamos estudar a Bíblia também. Deixa Deus falar conosco mais tarde
através de uma outra mensagem, tá bom? Obrigado e até o próximo domingo aqui na Escola Bíblica Dominical.